Muito bem, meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Hermano Campos, sou evangelista da Assembleia de Deus Montese e professor do nosso CETADEM, do nosso Seminário Teológico da Assembleia de Deus Montese. Nós hoje vamos trazer um vídeo um tanto quanto diferente do que costumeiramente a gente faz aqui na abordagem das lições do trimestre. Nós vamos trazer um subsídio. E a minha proposta para subsídio é que a gente faça um resumão da lição, a gente traga os principais pontos que a lição apresenta para a gente, e depois nós vamos apresentar algumas sugestões de estudo, algumas sugestões de leitura, e depois nós vamos apresentar para vocês uma proposta para você ministrar a aula. Então, a ideia do subsídio, pelo menos para mim, é a ideia que haja uma sugestão de como você pode dar sua aula e falar um pouco do conteúdo da aula, ok? Então, essa lição é a número 2, quem era Jó. E aí tem muita coisa interessante, eu vou logo começar trazendo os pontos da lição, os pontos principais. Essa lição, ela se apresenta a nós subdividida em 3 pontos. Ela é subdividida em 3 seções principais, não é? Na primeira seção, ele vai falar do caráter irretocável de Jó. Então, o texto coloca, inclusive, é o que Deus põe para Satanás no dia do seu primeiro encontro, em que Deus coloca que Jó tem 3 virtudes, ou 4, porque a terceira virtude ela é meio com uma redundância. Então ele é íntegro, ele é reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E essas últimas duas, elas meio que são a mesma coisa, né? Ser temente a Deus é desviar-se do mal. Tanto é que os provérbios dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o desviar-se do mal, ou apartar-se do mal, é a inteligência. Por isso que o autor da lição ele foi muito legal, porque ele de fato percebeu que temer a Deus e desviar do mal é a mesma coisa. Só desvia do mal verdadeiramente quem teme a Deus, e quem verdadeiramente teme a Deus se desvia do mal. Ok? Então por isso que a gente tem, e é uma coisa muito interessante, esse temor de Deus e afastar-se do mal é algo que vai aparecer nos provérbios com muita recorrência. A gente vai ver, por exemplo, alguns provérbios que dizem que o justo vê o mal e se desvia, vê o mal e se esconde, e o ímpio ele sofre o dano, não é? Então, é muito comum na literatura sapiencial da Bíblia, e Jó, nós temos que lembrar que é um livro sapiencial, é um livro de sabedoria, junto com Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, então ele vai nessa mesma linha, não é? Então, a ideia de íntegro, ou seja, de alguém que não tem nada em falta. É a ideia de inteireza. Eu não vou chegar aqui a ler as partes da lição, porque a gente pressupõe que é um subsídio para preparar a aula. Então a gente pressupõe que você está lendo a lição. Então não é uma aula da lição, como eram as outras que eu já ministrei, que realmente eu dava aula da lição. Estou dando um subsídio para vocês, não é? Então, a ideia de integridade é a ideia de alguém que não é achado em falta. Integridade não é perfeição no sentido que nós entendemos hoje. Não quer dizer que a pessoa não tenha pecado, não quer dizer que a pessoa não falhe, que ela eventualmente não cometa algo de errado na sua vida. Mas quando ele coloca essa ideia de íntegro, ele está falando que o Jó ele buscava uma coincidência e uma identificação entre o que ele cria e o que ele vivia. Então isso é integridade. Por isso que é muito complicado, por exemplo, a pessoa que adultera pregar contra adultério, a pessoa que mente pregar contra mentira, porque ela não está sendo íntegra. Então, por isso que é uma dica, inclusive, que eu dou aos pregadores. Procurem pregar aquilo que na área da vida de você está bem. Se a sua área da vida não está bem, fica feio você pregar, você não está sendo íntegro. Então, a identificação entre o que Jó fazia e o que Jó professava crer era uma identificação plena, era uma identificação em alto nível. Não haviam grandes discrepâncias. Poderia haver, eventualmente, alguma falha,
porque todos somos pecadores. Mas ele buscava corrigir essas falhas, ele buscava corrigir essas incongruências e manter uma coerência de caráter. A integridade é você ser coerente com o seu próprio caráter. Por isso que tem aqueles dois conceitos correlatos. O conceito de reputação, que é aquilo que os outros pensam de mim, e o conceito de integridade, que é aquilo que eu penso de mim mesmo. Então, quando aquilo que os outros pensam de mim coincide com aquilo que eu sei que eu sou, então eu estou sendo íntegro como Jó foi. Agora, quando os outros pensam que eu sou uma coisa, mas eu sei que eu não sou nada daquilo que os outros pensam de bom que eu sou, então eu estou em sérios apuros. Então Deus coloca isso aqui para ele, não é? Inclusive ele usa alguns termos, tanto do hebraico como do grego, que é a palavra tam, que vem a ideia do sem culpa, ou seja, daquele que não está em incoerência na sua vida, que não está em contradição de caráter, e entra também para o grego a palavra aletheia, ou aletinos, que vem da palavra aletheia, que literalmente significa contemplar a verdade. Então, a pessoa que você pode olhar para a vida dela e ver que, de fato, ela na casa dela, essa pessoa com a esposa, com os filhos, no trabalho, realmente ele é aquilo que ele professa ser, ok? Então, é muito importante isso na vida de Jó. Ele é reto. A retidão também, ele usa aqui as palavras do hebraico do grego, do hebraico yassar, que seria alguém que é direito. E no grego, o amentos, que seria irrepreensível. O reto é não apenas aquele que mantém uma coerência de caráter, mas ele mantém uma continuidade de caráter. Então, o cara pode ser íntegro em um determinado momento da vida dele, mas as lutas da vida, os problemas da vida, podem eventualmente mudar o caráter dele. É aquela velha história do casamento, não é? Que o namorado é todo romântico com a namorada, na hora que casa o homem vira um troglodita com a mulher. A mulher diz, e aí, por que não é mais daquele jeito? Então aí faltou retidão. A retidão ela tem a ver com a constância de caráter em diferentes contextos, em diferentes situações, em diferentes sofrimentos e tribulações. Então, quando eu consigo ser eu mesmo, independentemente se eu estou com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, se eu consigo ser eu mesmo, sendo zelador da igreja ou um pastor de renome, se eu consigo ser eu mesmo, estando vivendo numa cabana de palha ou vivendo num rico palácio, então eu tenho retidão na minha vida. Então eu consigo manter a minha integridade à prova de vários contextos diferentes. E é exatamente isso aqui que as palavras tanto do hebraico como do grego vão colocar. Então a ideia do justo é a ideia daquela pessoa que vive uma vida de fato que não se desvia. E a ideia de retidão é justamente essa ideia de alguém que não distorce o que fala. A gente às vezes encontra pessoas que até assim numa conversa de 5 minutos você percebe que ela não tem retidão. Pessoas que mudam a palavra toda hora, que vivem prometendo e não cumprem, que vivem se comprometendo com coisas e depois dizem que não falaram. Pessoas que que se projetam, né? Dizem para os outros que projetam fazer uma coisa e não faz nada, ou faz tudo ao contrário. Pessoas que começam coisas e não terminam nas suas vidas, fica tudo pela metade. São características de pessoas que não têm retidão, em que elas, na verdade, estão sendo reprovadas perante Deus. Bom, os textos ainda continuam falando sobre ser temente a Deus e desviar-se do mal, e ele coloca lá as palavras do hebraico, os dois termos sur e are, que traduz a ideia de alguém que presta reverência a Deus e desvia do mal, e no grego theosebes e aperro, que é alguém devotado à adoração a Deus e por isso mantinha o mal à distância. Bom, lembrando a vocês, mais uma vez, que esse temer a Deus, ele é a essência do caráter do Filho de Deus. Então, o temer a Deus, ele é a motivação da integridade e a motivação da retidão. Então, se a gente pudesse pensar o caráter de Jó como uma noz ou um amendoim, a gente pode imaginar que aquele núcleo lá da castanha, do amendoim, é o temor a Deus,
que essa casca, a pelezinha de fora, seria a integridade dele, e a casca, a castanha por fora, seria a sua retidão. Então, quando eu temo a Deus, eu procuro ser íntegro. Quando eu procuro ser íntegro, temendo a Deus, eu continuo mantendo essa integridade. Logo, eu sou reto. São 3 camadas de uma mesma peça. Assim como com uma castanha de caju é uma peça só, ela vem como uma peça só, mas você pode subdividir em diferentes pedaços. Assim também podemos falar do caráter de Jó. O caráter dele é um todo, mas a gente pode perceber que na raiz do seu coração ele temia a Deus, portanto ele era íntegro e que por isso mesmo ele vivia em retidão, tá? O segundo ponto ele vai agora colocar, porque aqui nós vimos o caráter de Jó para com Deus, ok? Agora a gente vai ver o caráter de Jó para com a sociedade. Então, ele para com Deus era íntegro, reto e temente. Para com a sociedade, vão aparecer um outro conjunto de virtudes, que ele era sábio, próspero e de caráter. Então, ele aparece como alguém sábio, como alguém, inclusive, você vai ver mais adiante em Jó 29, que ele era uma espécie de conselheiro, de juiz, que inclusive ele se assentava à porta da cidade, e a ideia de assentar-se à porta da cidade é justamente a posição onde ficavam os juízes no mundo antigo. Os julgamentos ocorriam às portas da cidade. Nós temos que lembrar que as cidades antigas eram muradas, não são como as cidades modernas, que a grande maioria não tem muro. Então as cidades eram muradas, elas tinham uma muralha, elas tinham um perímetro de proteção. E nos portões dessa cidade, geralmente, os julgamentos aconteciam. O que nos coloca que Jó, provavelmente, ele era juiz, ok? Bom, uma outra coisa muito interessante também é que ele era próspero. Nós vamos observar que ele tinha aí, o texto coloca já no início da descrição, que ele tinha 500 juntas de bois, tinha 500 jumentos, tinha milhares de camelos, não é? Então, a gente tem que lembrar que a ambientação do livro de Jó é por volta aí do final do 2º milênio antes de Cristo. A gente não sabe exatamente quando ele foi escrito. A hipótese mais provável dos comentaristas conservadores é que teria sido Moisés que escreveu a história sobre Jó. Mas, de fato, a ambientação, ou seja, os fatos se desenrolam pelas características apresentadas na era patriarcal. Então, por volta de 2000, 1800, 1700 a.C. E nesse período, talvez mais do que em muitos outros, a riqueza era posse da terra e posse de gado. Isso era a riqueza de um homem. Hoje não. Hoje a riqueza das pessoas está em ações na bolsa de valores, está em ouro e prata, está em grandes somas de dinheiro investidas no banco. Muito embora ainda hoje exista muita gente que é rica com base nesse tipo de riqueza. Os grandes fazendeiros, os grandes pecuaristas, eles ainda meio que são assim como Jó. São ricos pelas cabeças de gado e o tanto de terras que eles têm. Mas hoje é bem menos, é bem menor a participação desse pessoal. No mundo de Jó, não. Só era possível ser rico desse jeito. Você só era rico quando você tinha muitas propriedades e muito gado, não é? Então, coloca-nos de maneira clara que ele era um homem próspero. E a prosperidade dele, aí é que está, a prosperidade dele não era baseada no ter. Em que sentido que o autor da revista colocou isso? Ele está dizendo que a prosperidade do autor é baseada na sua integridade e retidão. E não baseada na trapaça, na mentira, na enrolação, no engano, no engodo e no oportunismo que tantas pessoas ricas no mundo de hoje elas conseguem galgar a esse status social. Claro que existem ricos mesmo, a gente conhece muitos casos. O próprio Cenoura Abravanel, o vulgo Silvio Santos, vulgo não é nem bandido, o seu nome artístico, Silvio Santos, ele começou de fato do nada e nós nunca ouvimos falar de processos ou condutas que desabonem o Silvio Santos e o SBT, o que é bem diferente da Rede Globo, né? Então, como eu vinha dizendo para vocês, de fato, a gente percebe claramente que tem pessoas que ficam ricas, de fato, sem precisar recorrer à desonestidade. Mas a gente sabe também que muitas pessoas no mundo de hoje, elas conseguem prosperar
com base na esperteza, com base na mentira, com base na desonestidade, derrubando os outros, humilhando os outros e se projetando naquilo que ele ou ela não é. Então, essa é a grande diferença da riqueza de Jó para a riqueza dos demais que existiram ontem e que existem hoje. É uma riqueza baseada no caráter dele, no caráter de um homem íntegro, de um homem sincero que trabalhava e prosperava. Bom, terceira coisa também que a lição vai colocar é agora a sua devoção com a família. Porque embora o título do terceiro ponto seja um homem de profunda piedade pessoal, você vai observar que essa piedade dele está intimamente relacionada com a família dele. Nós vamos observar no ponto número 1 que ele é um homem dedicado à família. Nós vamos observar que os filhos faziam um circuito de banquetes. Pelo que o texto bíblico nos coloca, são 7 filhos e 3 filhas. Então são 10 lares. E pelo que a gente entende aí, toda semana tinha um grande banquete. E essas ocasiões familiares eram comuns no mundo antigo, esses grandes banquetes familiares. E eles serviam para unir os laços de família e discutir negócios da família também. Os rumos que a família ia tomar, as decisões que a família deveria ter. Então, de fato, eles faziam isso. Agora, pelo que a gente observa, nos parece que o circuito de banquetes era feito na casa dos filhos homens. Porque o texto coloca que havia banquetes e que chamavam as 3 irmãs para participar, dando-nos a entender que não haviam banquetes na casa das irmãs dos filhos de Jó, mas apenas dos filhos homens. Então, você vai observar uma coisa muito interessante, que eles viviam unidos e que Jó os conduzia e os liderava naquilo. Ao fim de cada 7 semanas, pelo que nos dá a entender, de cada ciclo de banquetes, Jó fazia sacrifícios pela sua família. É o que a gente vai observar, inclusive, no ponto 2, um homem de moral e piedade. E o 3 ainda que complementa, colocando que ele é de uma vida consagrada. Inclusive o texto coloca que ele se consagrava pelos seus filhos, ele santificava os seus filhos, ele oferecia holocaustos conforme o número de seus filhos. Então havia uma dedicação. E aqui é mais uma indicação de que Jó é na era patriarcal. Porque apenas na era patriarcal os patriarcas faziam sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Já na era de Moisés para frente, esses sacrifícios ficaram restritos à classe sacerdotal e ao local chamado de tabernáculo, posteriormente o templo. Então coloca-nos aqui de maneira muito clara que era uma era mesmo contemporânea, ou um pouco antes ou um pouco depois de Abraão, o grande patriarca do povo hebreu. Muito embora vocês devem ter visto na lição 1 que Jó provavelmente não era hebreu, estaria mais para árabe do que para hebreu. Muito embora árabes e hebreus sejam filhos de Abraão e sejam de povos semíticos, não é? Mas é interessante isso, ele é que sacrifica, é ele que faz o sacrifício pelos seus filhos. Então, a gente não sabe se os filhos participavam desses sacrifícios, há muita probabilidade de que sim, já que a vida familiar era algo tão intensa na família de Jó. Eu, hermanisticamente, aqui, para brincar com vocês, hermanisticamente, eu entendo que ele fazia esses sacrifícios com a sua família. Era um culto familiar, era um culto doméstico. Por que eu digo isso? Vão ter alguns comentaristas que vão dizer que Jó sacrificava pelos filhos, mas não envolvia os filhos na adoração, ou não exortava os filhos a fazer sacrifícios a Deus. São ilações, a gente não tem como asseverar esse tipo de coisa. O que a gente considera mais provável, pela própria leitura do livro, é que se os filhos banqueteavam-se entre si, Jó participava com eles, altamente provável que eles estivessem, e era comum no mundo antigo, que os patriarcas fizessem os seus serviços religiosos junto com as suas famílias. Abraão fazia sacrifício junto com a sua família. Isaac fazia sacrifício junto com a sua família. Jacó do mesmo jeito. Não há por que a gente achar que Jó fazia isso sozinho, não é? Então, nos coloca de maneira muito clara o quê? Primeiro, que se o homem ele quer ser próspero, ele precisa dedicar-se à sua família. Segundo, se o homem ele quer ser abençoado, ele precisa unir a sua família. Ele tem que incentivar a união e não a divergência. Ele tem que incentivar a amizade e não a inimizade. Ele tem que incentivar a interdependência e não o isolacionismo. E isso tudo vai aparecer aqui na vida de Jó e de sua família. Então ele era um homem, de fato,
totalmente comprometido à sua família. E mais, ele sacrificava para expiar ali os pecados que, porventura, até intensamente seus filhos faziam. Ou seja, Jó tinha uma preocupação com a integridade dos filhos. Ele tinha uma preocupação com o caráter que os filhos estavam tendo. Ele tinha uma preocupação em saber se os filhos estavam, de fato, até em pensamento, vivendo a palavra de Deus ou não. E isso é um alerta para a nossa vida. Que nós devemos também cuidar da nossa família, que nós devemos também cuidar dos nossos entes queridos, para que nós possamos ter uma vida abençoada, como Jó também teve. Isso não nos isenta de tribulações, nós vamos ver que ele foi muito atribulado, mas no final ele sagrou-se vitorioso. E ele sagrou-se vitorioso porque lá no começo do livro ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Se ele não fosse assim, ele não teria resistido à provação que Deus lhe colocou. Então, meus amados, esse é o outline, vamos falar assim a palavra em inglês, o outline da lição, é o pano de fundo geral. O que é que a gente pode aqui trazer para vocês, tá? Primeiro de tudo, é muito interessante que você, se possível, principalmente você, professor, que vai ministrar a aula, procure algo sobre a era dos patriarcas. É muito interessante isso. Existe uma Bíblia fantástica sobre esse assunto, a Bíblia de Estudo Arqueológica. Inclusive, eu recebi um dia desse no Zap um link de um amigo que estava vendendo 80 e poucos reais. Eu tenho já aqui a versão dela, eu tenho a versão da Bíblia de Estudo Arqueológica. E se você ler a parte de Jó da Bíblia de Estudo Arqueológica, você vai ter muitos complementos enriquecedores que você vai aprender muito. Porque você vê o pano de fundo histórico daquela sociedade nômade ou seminômade, da qual existia naquela região onde Jó vivia, muito embora ele talvez não fosse nômade, porque ele vivia dentro de uma cidade, né, ele era juiz. Você vai ver o tipo de literatura, o tipo de escrita que esse texto foi levantado, porque vocês vão ver que Jó ele é composto de turnos de diálogos ou turnos de discursos. Então, procure a Bíblia de Estudo Arqueológico que você vai aprender bastante. É interessante a gente ver essa estruturação do livro. Uma outra coisa também que é interessante se colocar logo no início da lição é mostrar que a lição ela apresenta a vida de Jó em 3 aspectos. Jó no seu aspecto pessoal, Jó no seu aspecto social e Jó no seu aspecto familiar. Então, não é errado, tem muita gente que vai achar errado, mas não é, isso aí é uma escolha do professor, é uma escolha de quem vai ministrar, mas não seria mal, seria de bom alvitre inverter o segundo e o terceiro ponto. Porque aí vai ficar mais legal ainda das pessoas observar os diferentes níveis do caráter de Jó. Então, no primeiro ponto, o caráter pessoal. No terceiro ponto, o caráter familiar. E no terceiro ponto, o caráter social. Eu acredito que se você acatar essa sugestão, você vai ver que a lição ela vai ter uma outra fluidez. Ela vai conseguir fluir melhor se você inverter o segundo e o terceiro ponto. Deixar a parte social para o final e antecipar a parte familiar. Porque é exatamente disso que todo ser humano se compõe. Ele tem a sua índole pessoal, o seu caráter, o jeito de ser pessoal, tem as suas relações próximas com a família e tem as suas relações um pouco mais distantes com outros indivíduos. Então isso pode servir de muito conselho para a vida da igreja, porque a gente vai perguntar o seguinte: para que serve uma lição dessa? E aí essa lição serve para mostrar que nós precisamos manter um caráter em todas essas dimensões. E que não adianta mantermos um caráter social externo, uma casca exterior de santidade e de piedade, se nossa vida familiar está em frangalhos e a nossa vida pessoal é um fracasso. Eu sempre lembro da frase do pastor Josué Irion, que ele dizia: estava ganhando o mundo para Cristo e perdendo a minha família. Então nós temos que pensar nisso. Eu preciso ser cristão suficiente para me olhar no espelho e dizer: eu vivo o evangelho e procuro ter o compromisso leal com Cristo. De olhar para a cara da minha esposa, dos meus filhos e dizer: meus filhos, eu sou sincero e verdadeiro com vocês.
Eu preciso chegar na minha repartição que eu trabalho, na minha vizinhança e dizer, eu procuro viver o que a palavra de Deus nos ensina. Se em uma dessas 3 áreas estamos falhando, nós precisamos mudar e muito. Porque só assim vamos poder resistir às tribulações da vida. Obviamente, todo mundo falha, todo mundo erra. E existem pecados que eles vão acabar sendo recorrentes na vida das pessoas. Existem pecados que cada um tem sua fraqueza, tem seu ponto fraco. De alguns é a ignorância, a ira, e até a questão dos pecados capitais bate muito nisso, né, da Igreja Católica Romana. Tem gente que o pecado dela é a ira, tem gente que o pecado dela é a luxúria, tem gente que o pecado dela é a cobiça, tem gente que o pecado dela é a gula, e por aí vai. Então a gente tem que analisar qual é o nosso ponto fraco e trabalhar em cima dele, como Jó trabalhava, através do sacrifício, através da união, através do temor de Deus, ok? Então, aí fica uma dica para você poder iniciar o seu estudo. Uma outra dica também é o comentário da Cultura Cristã, o comentário da série Cultura Bíblica sobre Jó. Procure dar uma lidinha para você se basear, para você se preparar, porque realmente são muito bons os comentários da série Cultura Bíblica. Você aprende muito, é assim, de grande edificação espiritual para a sua vida. Então, se você puder ler, realmente vai ser bênção para a sua vida. Também seria interessante, se lhe for possível, quem for preparar a lição, procurar trabalhar as palavras-chave da lição. O autor dessa lição, ele foi muito aprofundado no estudo das línguas originais da Bíblia. Seria interessante ver, e tem vários sites na internet que fazem isso, que eles vão analisar, eu não conheço nenhum site específico, mas você pode procurar gramática do grego, gramática do hebraico, que lá vai ter vários sites, aqui eu não consigo recomendar de cara, mas se você pesquisar no Google, você encontra ligeiro. E aí procurar essas palavras e ver que significados elas têm e onde elas aparecem na Bíblia. Porque essas ferramentas, que são muito ricas, elas mostram lá onde é que essa palavra vai aparecer nas Escrituras. Então, você pode ter aí um estudo linguístico bem interessante, que pode, de alguma maneira, servir de pano de fundo para o entendimento das pessoas. Uma última dica que eu quero dar para você é que você procure, pelo menos se você não fez isso na lição 1, procure na lição 2 estudar sobre a era patriarcal. E aí tem um livro muito bom, é de uma editora católica romana, mas é uma questão histórica, não é bíblica, propriamente dita, que é o Mundo do Antigo Israel. Nesse livro, chamado O Mundo do Antigo Israel, ele tem alguns capítulos que vão falar da era patriarcal, e é interessante você estudar como era a política da era patriarcal, quais eram os impérios da era patriarcal, como era a economia da era patriarcal, como era a cultura, como era a religiosidade daquele período. Eu acho que você vai enriquecer, trazer um pano de fundo histórico bem legal para você introduzir a sua lição. Então, espero ter contribuído minimamente. É um subsídio rápido, é realmente dicas pedagógicas mesmo, que a gente quer trabalhar nesse vídeo com vocês. A gente espera que você faça aí o trabalho de pesquisar, de ir atrás. Uma boa lição de escola dominical requer pelo menos umas 2 ou 3 horas de estudo intenso. Não é aquele estudo que você lê 10 minutos e vai tomar um cafezinho, não. É estudo intenso, é sentar e ler mesmo. E com certeza, com um bom preparo, você vai ter uma lição de sucesso. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.